Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática nesse comecinho de semana que, se Deus quiser, vai ser tudo maravilhoso durante toda essa nossa semana. Mas antes da gente começar com os nossos cálculos matemáticos, né, vamos relaxar um pouco. Antes estava passando uma trilha sonora e agora nós vamos para uma breve mensagem onde diz assim: já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Primeira frase aí na pergunta de já experimentou acreditar em você? Muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos. Alguns alunos não acreditam em si próprios, acham que não são capazes, né? Mas a mensagem aí diz: tente, você não faz ideia do que é capaz. Então, que nesse início de semana, se você não sei como você acordou, mas se você já acordou achando que não vai dar certo, achando que não é capaz, esse é o momento que você pode mudar o seu pensamento. Então, muda esse pensamento, você é capaz sim. Basta você tentar, sabe? Você não faz ideia do que você é capaz. Você tem mais um dia cheio de vida, cheio de saúde, mais uma oportunidade, né? Diz uma história que diz assim: se hoje se chama presente, é porque realmente é um presente dado pelo nosso Deus, para que a gente possa pegar esse presente, aproveitar e fazer acontecer da melhor forma. Então, o importante é você nunca mais parar e saiba que o seu projeto de vida você é capaz de alcançar. Beleza? Então, essa é a minha mensagem antes da gente começar com os nossos cálculos. Então, queridos, sejam bem-vindos à nossa aula, né? Fiquem à vontade para tirar dúvidas, fazerem perguntas. E de antemão, como eu já deixei ali no chat, né, é bom você estar com caderno, estar com caneta para poder fazer as anotações devidas. Belezinha? Então, ó, na apresentação aí, eu espero que também já tenha mudado o slide. Mudou. Mudou, né? Hoje nós vamos ver, semana passada a gente viu acerca de razão, proporção, e nessa linha, né, de pensamento, digamos assim, hoje nós vamos começar a ver proporcionalidade e semelhança em geometria. É bem capaz que pelo menos uma dessas palavras você já ouviu, nem que seja geometria, né? Mas como a gente já vem de proporção, com certeza essa palavra proporcionalidade, ela já não é tão estranha para você. Então tá aí proporcionalidade e semelhança em geometria. É o conteúdo que nós vamos abordar durante esta semana. Então, o próximo slide também acredito que já está aparecendo para vocês aí, onde ele diz: iremos abordar os seguintes conteúdos. Estão vendo esse slide já? Sim. Sim, né? Sim. Beleza. Ele diz assim: ó, iremos abordar os seguintes conteúdos. Primeiro que nós vamos ver razão entre dois segmentos. Nós vamos ver feixe de paralelas. Nós vamos ver teorema de Tales, que eu acredito que alguém já ouviu falar nesse teorema. E vamos ver também as figuras semelhantes. Ó, então, o que é que acontece aqui? Nesse assunto, razão entre dois segmentos, feixes de paralelas, teorema de Tales e figuras semelhantes. O primeiro que nós vamos ver entre eles é razão entre dois segmentos. Conseguem ver aí já? Razão entre Sim. dois. Sim. Ele diz: a gente já viu razão. Quando a gente estudou razão e proporção, ficou bem claro para vocês que quando se fala em razão, a gente está se referindo à divisão de dois números, né, que são escritos numa forma fracionária, e ele diz: a razão entre dois segmentos é a razão entre as suas medidas
somadas em uma mesma unidade. Então, a razão entre dois segmentos, a divisão entre dois segmentos, que acontece na mesma medida. Por exemplo, considere a situação a seguir. A primeira situação que nós temos aí, ele diz, em um campeonato de natação, na prova de 50 metros nado livre, Léo precisou dar 48 braçadas para atravessar a piscina, enquanto Márcio deu 56 braçadas. Então, é um problema bem simples, onde diz que um nadador, que se chama Léo, deu 48 braçadas para atravessar a piscina, enquanto o outro, que se chama Márcio, precisou dar 46 braçadas. Ó, qual é a razão? Então vamos... 46? Oi? 56, não 46. Qual é a razão? A nossa razão... Estão vendo aí o outro slide? Vamos ver qual é a razão. Ele diz, a razão entre o número de braçadas de Léo, preste atenção, primeiro ele diz a razão entre o número de braçadas de Léo e o número de braçadas de Márcio é dada por Léo deu 48 braçadas, Léo deu 56 braçadas para poder atravessar a piscina. Então a razão, a fração que eu vou ter que montar nesse caso aí é 48 sobre 56. 48 está para 56. Só que eu percebo, e a gente já viu em aulas anteriores, que eu estou diante de uma razão que eu posso simplificar. Já que os dois são pares, eu posso começar por 2, mas eu quero ganhar tempo e eu sei que 8, o número 8, divide os dois números ao mesmo tempo. Então, 48 eu simplifiquei por 8, que deu como resultado 6, e 56 eu simplifiquei por 8, que deu como resultado 7. Então, isso significa que a cada 6 braçadas que Léo dava, Márcio dava 7 braçadas. Deu para entender esse problema aí, pessoal? Veja que é um problema... Sim. Deu para entender, né? Veja que é um problema que faz sentido para o nosso dia a dia, né? Aqui ele usou um problema de 2 atletas, né? Mas poderia ser de outros profissionais, né? Então ele criou uma situação envolvendo 2 atletas de nado livre. E ele diz que quando um dá 6 braçadas, o outro dava 7, o outro era mais rápido, né? Então veja como é importante isso daí a gente está aprendendo. Ó, aí ele diz o seguinte, por que que isso acontece, né? A gente conclui o quê? Considerando que Léo tinha 1,80 m de altura e Márcio tinha 1,71 m, qual é a razão da altura deles? Na verdade, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente calculou a razão da quantidade de braçadas que eles davam, né? E agora a gente, diante desse problema, nós vamos calcular a razão que compara a altura dos dois. Ele diz que Léo tem 1,80 m e Márcio tem 1,71 m. Então, ó, é simples. Basta eu colocar a altura de Léo sobre a altura de Márcio. E aí criar a razão. 1,80 m por 1,71 m. Aí eu transformei em 180 por 171. E aí eu simplifiquei. Simplifiquei por 9. Lembram que a gente já viu essa parte de simplificação. 180 dividido por 9 dá 20. 171 dividido por 9 dá 19. Beleza? Esse processo de simplificação aí é bem tranquilo. Caso você não tenha assistido às outras aulas, procura aí algumas videoaulas que falam a respeito desse processo. O que é que nós estamos vendo aqui? A gente está vendo a questão de razão entre unidades de mesma medida.
Que medidas são essas, professor? Veja que no primeiro exemplo, a gente estava trabalhando a questão de braçadas, 48 braçadas, 56 braçadas. A gente estava tratando da mesma unidade de medidas. Já aqui no outro slide, a gente já trabalhou o quê? A altura, né? A altura de um em função da razão da altura do outro. Isso é a mesma unidade, né? A mesma unidade de medida, que é o que diz no slide anterior. Trabalhei metro por metro, braçada com braçada, é o que ele diz aí com relação à unidade de mesma medida. Por exemplo, eu não poderia fazer uma razão de... Eu não estou trabalhando razão de medidas diferentes, né? Eu não poderia comparar braçadas com altura. Então, a gente trabalha sempre comparando as mesmas unidades de medidas, que é o que ele quis dizer aí. No nosso próximo slide, ele diz o seguinte aí. Quando estiver aparecendo para vocês, vocês me falam, viu? Apareceu. Pessoal, desculpa. Eu acredito que a internet aqui deu uma oscilada. Eu acabei saindo da sala. Vocês perceberam, né? Então, qualquer coisa, a gente retorna. Vou voltar aqui a apresentar, que eu acredito que já não. Certo. A internet não colabora muito. Quando se trata de usar o Meet, aí... me falem se já vocês conseguem ver esse slide. Sim. Sim, né? Sim. Sim. Ó, ele diz assim, lembrando que a gente está vendo a questão de razão entre dois segmentos, né? Duas braçadas, duas alturas. Ele já deu outra situação aqui que pode envolver o nosso dia a dia quando se trata de razão de segmentos envolvendo proporcionalidade. Ele diz, agora vamos analisar outras duas situações que tratam de razão entre dois segmentos. A situação 2, ele diz o seguinte, observe os segmentos a seguir. Ele deu aí um segmento de 4 centímetros. Veja aí, eu tenho um segmento que vai de A até B, que mede 4 centímetros. E ele deu outro segmento que vai de C até D, que a medida corresponde a 5 centímetros. Então, dois segmentos com tamanhos diferentes. Aí ele pede a razão entre os dois. Lembrando, quando se fala de razão, a gente vai ter que montar uma fração onde o número está em função da razão do outro. Então, ó, a razão entre eles é... Eu tenho um segmento que vai de A até B e eu tenho outro segmento que vai de C até D. Ele diz que a razão de A até B está para a razão do segmento de C, D. Se você observar na sua tela aí, de A até B, eu tenho 4 centímetros. Então, no lugar do segmento AB, eu coloco 4. Veja que isso aí é bem simples. E no lugar do segmento CD, eu coloco 5 centímetros. Então, a razão do primeiro para o segundo segmento está na razão 4 para 5. Então, foi simples. A gente só montou uma razão, como foi pedido aí. E se desse para simplificar, a gente teria, sim, que simplificar, mas que não é o caso dessa situação. Até aí, tranquilo para vocês? Deu para entender tranquilo? Qualquer dúvida, gente, pergunte. Lembrando que isso faz parte ainda daquele conteúdo, razão e proporção. Eles estão no mesmo segmento.
né? Só que agora de uma maneira um pouco mais que aprofundada. Mas qualquer dúvida, o importante, eu acredito que vocês já estão bem situados. O que é uma razão, né? Então, vocês já estão bem situados com esse conteúdo e acredito que não irá ter maiores dificuldades. Ó, então, na situação 3, que é o que vai aparecer para vocês aí, na situação 3, nós temos o seguinte. Considere segmentos AB, CD, EF, GH. Segmentos, veja que eles têm uma barrinha em cima deles. Isso dá a entender que estou tratando de segmentos. Então, essa barrinha que fica acima dessas letras maiúsculas me faz entender que eu estou trabalhando com segmentos. Então, ele tem 4 segmentos. O primeiro que vai de A até B. O segundo segmento que vai de C até D. O terceiro que vai de E até F. E o quarto e último segmento que vai de G até H. Percebam que cada segmento tem a sua medida. Um mede 2, o outro 3, o outro 4 e o outro 6 centímetros. Eles estão na mesma unidade. Tudo se trata de centímetro, foi o que a gente viu lá no início. É a razão, é a divisão de números que se tratam da mesma unidade, o mesmo segmento. Então, veja que tudo aí é centímetro. Eu não tenho nem centímetro nem metro, eu tenho centímetros. Ó, aí ele pede o seguinte, vamos calcular as razões. Quando se fala em razão, vocês já sabem do que se trata. Vou ter que montar as minhas frações. A primeira razão que ele me pede aí é AB, que está para CD. Se você observar, o segmento AB mede 2. Tranquilo, é só substituir. No lugar de AB, eu tiro AB e coloco o número correspondente ao segmento, que equivale a 2 centímetros. Ok? AB está para CD. E eu observo que o segmento CD mede 3 centímetros. Então, a minha razão será 2 está para 3, ou 2 terços, ou 2 sobre 3. Até aí. Legal para vocês? Deu para compreender o que é que pede nessa situação 3? Professor, é muito fácil. Fácil. Também concordo. É muito simples. Não tem cálculos extraordinários, não. Depois ele pede para você formar o segmento EF e GH. Quando você olha para o segmento EF, ele mede 4 centímetros. Veja que no lugar do EF eu coloquei 4. Quando eu olho para o segmento GH, ele mede 6. Então a minha razão ficou, veja aí, ficou 4 está para 6. Ou 4 sobre 6. Porém, eu tenho que estar antenado numa coisa. 4 sobre 6, além de eles serem pares... Antenado com o quê, Gladys? Oi? Antenado com o quê? Eu tenho que estar antenado com essa situação porque eu percebo que 4 sobre 6, quando eu cheguei nesse resultado, eu preciso me ligar que, além de eles serem pares, dá para simplificar. Beleza? Ó, 4 sobre 6, além de serem números pares, existe um número que divide os dois ao mesmo tempo, que é o número 2. Se eu pegar 4 e dividir por 2, eu chego no resultado 2. E 6 dividido por 2, eu chego no resultado 3. Que também, a minha razão aí vai dar 2 está para 3. Perceberam que a razão entre AB e CD é a mesma que está em EF e GH? Vocês perceberam que deu o mesmo resultado? 2 terços. Por isso que a gente fala de proporcionalidade. Se eu voltar aqui no início do slide, né? Então, por isso que a gente está vendo, ó, deixa eu colocar aqui o início do slide. Proporcionalidade. A gente está trabalhando também proporção, e a gente viu que proporção é uma igualdade de fração. Então, proporção é uma igualdade de fração. Você viu aqui
neste exemplo, nesta situação 3, que os meus segmentos, os resultados das razões foram iguais. Então, forma uma proporcionalidade AB e CD é proporcional a EFGH. Observe aí, vê se você consegue acompanhar meu pensamento. Eu tenho 2 sobre 3 lá em cima, ó, de segmentos. E eu tenho 4 sobre 6. Se eu cruzar os resultados aí, me diga aí alguém, quanto é que vai dar aí os valores desses meios pelos extremos? Quanto é que dá? Quem conseguiu acompanhar esse raciocínio? Me digam aí. Dá? Oi. Eu tenho que sair pra fazer um negócio aqui, viu? Tranquilo. Beleza. Então, gente, quando eu olho aqui para esses 4 segmentos, essas 4 retas aqui em cima, quando eu cruzo os resultados, quando eu multiplico meios pelos extremos, a gente chega em qual resultado aí? Quem poderia me dizer que resultado a gente chega? Mário Café? Um ponto virtual. Esse ponto é virtual. Dá quanto aí? Quando eu faço meus pelos extremos, gente. Quando eu olho, a gente viu proporção. Quando eu faço aqui meios pelos extremos, nesse caso aqui, Vai dar 12 sobre 12. vai dar isso, muito bem. 12 sobre 12. 12 sobre 12, que é 2 vezes 6, 3 vezes 4. 3 vezes 4. Muito bem. Por isso que a gente está trabalhando proporcionalidade, uma proporção. De quem agora? De segmentos. E esses segmentos, eles formam uma razão. Então, é continuidade daquilo que a gente viu semana passada. Então, por isso que quando a gente formou os segmentos A, B, C, D, E, F e GH, os dois deram 2/3. Não tinha como dar outro resultado, já que a gente viu que lá em cima eles formam uma proporção. Né? Quem não assistiu a aula de proporção, saiba que proporção é uma igualdade entre duas razões. Ó, aí abaixo do slide, ele diz, como as razões são iguais, AB, CD, EF, GH, nessa ordem, são proporcionais. Isto é, AB está para CD, que EF está para GH. Então, observe aí que foi o que eu falei até agora, né, na nossa proporção. Veja que um está para o outro. Veja que eles são proporcionais, porque exatamente uma das formas que eu identifico é que quando eu faço o meios pelos extremos, eu consigo perceber que se trata de uma razão de igualdade, né? Então, aqui eu acredito que está bem tranquilo para vocês. Beleza aqui? Deu para vocês entenderem? Ele saiu, a internet dele caiu de novo. A internet não está favorecendo muito, viu, gente? Então, aí deu uma caída. O meu áudio aqui tá baixo. É problema na internet, porque aqui o áudio está 100%. Como está caindo aqui minha participação, veja que eu acabei saindo novamente, é realmente problema na internet, mas deu para a gente concluir esse slide aqui. Deixa eu apresentar novamente, porque acabou caindo, né? Tá horrível. Então, vamos lá. Eu acredito, pessoal, que essa parte aqui tem ficado claro para vocês. Quando que é uma razão, quando que é uma proporção, por que que são segmentos semelhantes, né? Deu para entender que se trata de proporcionalidade, porque quando a gente calcula lá, você viu que, no fim das contas, né, numa linguagem bem clara, a gente conclui que é uma proporção, uma igualdade entre duas razões, e razões a gente sabe que são frações. A gente viu
nessa aula, razão entre dois segmentos. Né? Razão entre dois segmentos. Então, nós vimos que a razão entre dois segmentos, né, é a divisão entre suas medidas na mesma unidade. Lembra do primeiro exemplo? Braçadas e braçadas, eu tive que dividir um pelo outro. Então, por isso que ele fala, na mesma unidade. Vimos também a questão da altura, né? Fizemos uma comparação entre a altura de Léo com a altura de Márcio. Né? Então, veja que também estava na mesma unidade. Qual unidade, professor? Metro. Unidade chamada metro. Eu tive que comparar uma altura com a altura do outro. Então, eu comparei. Né? Eu criei uma razão aí. E a gente viu também esses segmentos. Os segmentos. Então, isso é um conteúdo muito abordado, pessoal, em concursos, em alguns vestibulares também, viu? Essa parte de semelhança, geometria, proporcionalidade. A gente viu aí nesse exemplo 2 que eu tenho dois segmentos. Um mede 4, o outro mede 5. Eles estão na mesma unidade. Qual unidade, professor? Centímetro. Então, eu montei a minha razão. A está para B, assim como C está para D. Quem é AB? 4. Quem é CD? 5. Então, 4 está para 5. E vimos aqui, por último, nesse slide, a situação 3, né, onde eu tenho 4 segmentos, AB, CD, EF e GH. Quando eu montei as minhas razões, você viu que todas deram 2/3. Então, já que todas deram 2/3, isso é uma proporcionalidade de segmentos. Eu tenho alguns segmentos que formam proporções. E proporção, você sabe, né, que eu já falei aqui várias vezes, é uma igualdade de fração. Beleza, pessoal? Sobre essa parte aqui que a gente viu, ficou claro para vocês? Ficou alguma dúvida em algum ponto? Ficou claro. Ficou claro, né? Deu para entender. É bom, se tiver alguma dúvida, tira, porque isso é um conteúdo muito importante, principalmente nessa vida estudantil de vocês, de concurso, vestibular, a parte de geometria, né? Bem bacana. Então, hoje nós teremos outra aula ainda, né? Às 11h10 a gente volta e a gente dá continuidade a esse conteúdo. Eu vou só parar de gravar aqui para a gente fazer a nossa chamada e você fica na sala.